Agora nós vamos ver a apresentação do trabalho 3, identificação da água fluídica energizada por médium vidente, um experimento piloto. Sandro Fontana é que vai fazer a apresentação. Ele é aeronauta, né? É lá do Rio Grande do Sul, e o que eu não falei ele vai falar. Gente, o currículo desse povo é grande demais, gente. Eu não decoro tudo. Beleza. Sandro, fica à vontade. Ok, bom dia. Eu vou ficar ali como médium de ele vai digitação. passar isso eu que vou passar mim, os slides. Deu problema na projeção, mas a gente deu um jeito aqui. Então, como já apresentou o básico, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul. A gente tem um grupo de pesquisas focadas nessa área de espiritismo e área psíquica. E também eu sou membro da equipe que forma a revista Ciência Espírita, que é uma revista que surgiu com o propósito de fazer publicações num formato mais científico, mas focado para o paradigma espírita, né? O que a gente quis dizer com o paradigma espírita? São temas usando metodologia mais moderna, considerando todos os princípios que o espírita considera como verdadeiros. E aí a gente começa a testar isso para tentar entender melhor, né? Ontem o Ademir falou uma coisa interessante, que ele falou assim, eu quero entender como funciona a psicografia, eu quero entender como funciona o processo. Então, a revista Ciência Espírita, ela tem esse objetivo principal, que é tentar entender boa parte da fenomenologia espírita, né? E todas as coisas relacionadas à doutrina. Como um braço unido com a revista Ciência Espírita, a gente tem o Jornal de Ciência Espírita, que faz parte com conteúdo mais a nível doutrinário, né? A revista Ciência Espírita, para quem não conhece, é uma publicação em PDF e está no iTunes, né, na Apple, e pode ser lido em iPad e celular, e é também distribuído de forma gratuita, né? Nós já estamos pensando a hipótese de fazer alguma coisa impressa, mas vai ser coletânea e sob demanda, né? Essa pesquisa, então, ela surgiu com a Janaína, né? Ela não pôde vir, então eu vou fazer a explanação, né? A gente quis conhecer um pouco melhor da mediunidade de evidência, né? E como a mediunidade de evidência ela é um pouco controversa em alguns pontos, a gente queria fazer ela de forma mais objetiva, né? Então a gente começou, se puder passar primeiro, verificar a interpretação de amostras de água fluidificada, né, ou magnetizada, né, por uma médium vidente. Foi o que a gente acabou utilizando. Então a forma que a gente achou, para ser mais objetivo, era que alguns médiuns dizem que conseguem ver o momento do passe, a energia que é passada para uma pessoa, e alguns médiuns dizem que conseguem ver a água fluidificada, né, ou magnetizada, ou como quiserem dar o nome. Então a gente partiu desse princípio. Bom, se ela consegue ver, vamos fazer um teste. Nós vamos pegar algumas garrafas de água e vamos passar por passe e outras não. E se ela ver realmente, ela vai dizer quais estão e quais não estão, tá? Então aí vem o primeiro ponto da nossa pesquisa, que era uma parte que o Alexandre falou ontem: onde vai a crença, onde vai a verdade, onde vai o nosso conhecimento? O que o médium vidente realmente consegue ver, tá? Se puder passar o próximo. Então, o que a gente considerou também alguns pontos para nortear nossa pesquisa? O passe, né? Até desde ontem a gente está vendo vários conceitos de passe, né? Técnicas de passe. Então, o que nós consideramos como passe? É uma energia que é passada de uma pessoa para outra, independente da crença, né? Reiki, Jorrei, passe espírita e etc., né? Apenas considerando que alguma energia é passada. Por quê? Porque ao longo de alguma bibliografia, a gente viu que muda a crença, mas o fenômeno permanece. Então, por exemplo, a Hélida ontem falou que eles utilizaram a técnica que o André Luiz, acho que passou no livro, era longitudinal. A gente não considerou esse tipo de variação porque a gente entende que a forma que vai ser passada não entrava em questão, né? Aí vem um ponto crucial, que era a mediunidade de evidência.
Para todo pesquisador espírita hoje, o grande desafio é conseguir médium proposto, disposto a ajudar, e médium que consiga realmente demonstrar que tem a mediunidade que ele diz que tem, né? E isso envolve uma série de coisas, porque envolve o médium estar confortável, o médium não se sentir testado, as expectativas do médium, né? Então a gente, depois eu vou abordar essa parte mais da médium, né? Aí a outra parte a gente foi sobre o comandante Albert de Rochas, que ele é contemporâneo na época de Kardec. Ele escreveu um livro onde ele testou vários médiums exatamente nisso, que os médiums identificavam uma cor na água. O nosso foco ainda aqui não era saber se cada cor era para alguma determinada coisa. Vamos dizer assim, nós estamos engatinhando ainda, porque a gente precisava de uma médium confiável com os dados que eram apresentados, né? Então o Albert de Rochas, ele é de 1800 e pouco, e ele foi um dos que salientou a questão da pesquisa, né? Aí ontem se abordou algumas coisas bem importantes, a Hélida principalmente abordou várias pesquisas, né? E nós pegamos 3 para referenciar também algumas das coisas, que eram o Monese. O Monese, resumidamente, ele fez a pesquisa com camundongos, né? Separaram 3 grupos de 10 camundongos, aplicaram o reiki, o passe, ou como quiserem chamar, nesse grupo de 10, pegaram um grupo controle e pegaram um grupo para efeito placebo. Fizeram uma mão falsa lá para ficar em cima do rato, ver se de repente o rato se sentia melhor com uma mão em cima, né? Bom, aí, a final de um tempo, o Monese, eles sacrificaram os ratos e fizeram uma análise sanguínea. O que eles observaram de diferença entre os 3 grupos de camundongos? Foi que o grupo que recebeu o passe, ou o reiki, tinha um sistema imunológico melhorado. Ou seja, aqueles camundongos, houve uma diferença entre eles, né? Esses camundongos, eles tiveram uma melhoria do sistema imunológico. O Bauman foi uma pesquisa, foi feita por um grupo de pesquisadores, foi publicado no Jornal Internacional de Parapsicologia, e eles resolveram testar 100 pessoas num sensor de emissão de fótons, né? O Alexandre deve até saber melhor sobre isso. Era uma pesquisa investigativa, né? O que eles queriam saber? Eles fizeram uma cabine blindada, e começaram a medir a produção de fótons ou biofótons das mãos de 100 pessoas, e misturadas essas 100 pessoas, eles incluíram curandeiros, meditadores, médiuns de cura, pessoas ligadas à área de cura, né? Ou de transmissão de energia. O que eles descobriram? Eles descobriram que somente os meditadores, médiums em si, né, vamos chamar assim, tiveram uma produção de biofótons bem acima, muito acima, o máximo que um deles chegou a atingir foi 100 mil vezes o que uma pessoa normal emite de biofótons, e alguns menos, né, isso variou, mas, ou seja, e detalhe, foi só no momento da intenção, ou seja, se eu tenho a intenção de aplicar o passe, naquele momento a minha mão, se eu tiver o dom, né, não vamos discutir se pode desenvolver ou não ainda, mas nessas pessoas houve uma produção maior de biofóton. Significativamente não dá para dizer, com certeza que isso é o passe, mas são pesquisas que têm que ocorrer, têm que ser replicadas, né? Mas é uma bibliografia básica que a gente usou, né, para tentar entender o que seria essa transmissão ou o passe. Aí eles fizeram os testes, e o que eles observaram de diferença? Que a cabeça da pessoa aumentava a produção de infravermelho, né? E as mãos também, mas a grande diferença significativa foi a emissão desses biofótons, né? Então, depois tem o Tsuyoshi, que foi um pesquisador que fez algo da energia Ki, um japonês manipulador de energia Ki, foi fazer a aplicação do passe, ou como quisermos chamar, em célula cancerígena, e eles fizeram uma observação de grupos de célula com a produção, com a transmissão da energia Ki. O que eles observaram? Talvez até converja com as outras pesquisas, né? Que a célula cancerígena se desenvolveu muito pouco
ou quase parado, comparado com células cancerígenas normais, né? Ou seja, se demonstrou que de alguma forma o ser humano, alguns seres humanos conseguem transmitir algum tipo de energia, né? E isso afeta as células. E é interessante porque ontem, vendo as palestras aqui, converge totalmente com as informações que a gente usou como referência. São outras fontes, e quanto mais fontes diferentes convergindo no mesmo ponto, a tendência é que seja cada vez mais verdadeiro, né? Ali tem um Fontane Abate. A gente fez uma publicação, a gente resolveu testar um tempo atrás a bioeletrografia, que é a máquina de Killian, né? Ela é muito controversa, a máquina de Killian eu tive que estudar bastante para entender o funcionamento dela, a história da máquina de Killian, por que no Brasil acabou dando errado, ainda ficando por uma terapia alternativa. Então, assim, eu sou muito cético, quem me conhece vai saber que eu sou muito cético, eu fui lá para testar, e uma coisa que me impressionou foi quando eu botei meu indicador lá para a Vânia, que foi minha parceira da pesquisa. Eu falei, o que você pode falar sobre mim? Aí ela olha na foto e disse assim, você tem... Ela falou que precisava dos 10 dedos, né? Eu falei, mas o que eu posso falar pelo teu dedo? Que características tais, você tem uma hérnia na lombar, e eu tenho uma hérnia na lombar. Então, assim, aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, opa, então... não se trata de estudo, é coisa empírica, né? Daí eu propus para ela, vamos fazer uma pesquisa com águas fluidificadas. Eu vou levar algumas águas para o passe, né? Nós vamos pegar uma amostra controle, vou pegar uma outra amostra, vou salinizar ela, porque a máquina de Killian ela trabalha com alta tensão, então diminuindo a resistência da água, essa água tem que brilhar mais, né? E vou botar mais 3 águas de passe e vamos comparar a amostra controle, que é todas da mesma fonte, a água, né? E comparamos todas. E o que acontece? Para evitar a minha contaminação, nós pegamos 3 juízes que iriam comparar e analisar as fotos. E o que eles concluíram? Que houve um aumento de brilho, né, nas águas que tomaram o passe. Tá? Então, a gente pensou, bom, então são vários pontos que levaram a crer que, não, realmente a água fluidificada tem sentido. Então, vamos também comparar agora uma médium vidente, porque a hora que uma médium conseguir nos dar informações, a gente consegue ter uma outra fonte de informação mais ainda. Aí, num grupo que eu faço parte também de pesquisadores, virtual, um amigo nosso lá do Ceará, ele falou, olha, tem uma médium aqui, que ela diz que consegue ver a água. O Dr. Geiso, ele é médico, faz parte da AME lá do Ceará, e ele até usa como pesquisa. Aí eu falei, faz um teste lá então com ela, põe umas águas, exatamente isso. E ele fez, e de 10 garrafas de água, aleatoriamente algumas receberam o passe e outras não. O índice de acerto dela foi de 80%, ou seja, de 10 garrafas ela acertou 8. Né? Estatisticamente, acertar 8, num caso isolado, não tem muito valor. Se ela acertasse o 100, mas aquilo ali sinalizou uma coisa para a gente. Bom, se o médio é vidente, o que a nossa crença básica prevê? Ora, se eu vejo, eu vejo. Se eu botar 10 garrafas aqui, iguais, umas com vinho tinto e outras com vinho branco, eu vou perguntar quantas garrafas tem com vinho tinto. Alguém vai errar? Se for cego, vai errar, né? Não vai conseguir acertar. Mas... Então, aí parte de um princípio bem interessante, que era a questão da percepção. A gente começou a arrumar para o lado de que a visão mediúnica, ela não é uma visão, ela é uma percepção visual. Então, quando o médium conscientiza essa visão, ela se transforma numa visão para ele, né, ou para ela. Então, o que a gente pensou? Vamos replicar a pesquisa que o Jason fez. Foi uma pesquisa inicial, mas daí o que a gente fez? Vamos melhorar a metodologia. O que o Jason fez? Como ele estava presente na questão da fluidificação das águas, existe um fator que a gente chama de fator psi, né? Que o médium vai estar ali e eu sei quais são as águas que estão fluidificadas, eu posso interferir na interpretação dele. Então eu preciso eliminar, né, um pesquisador espírita precisa conhecer esse fator para eliminar essa questão e aí fazer o duplo cego no caso, né? Então a pesquisa que a gente começou a dar andamento, se puder passar o próximo. Então o que a gente usou? Nós usamos
10 garrafas idênticas e lacradas de água, né? E antes de cada sessão, a gente levou essas garrafas para a médium e falou para ela assim, ó, a senhora consegue ver alguma dessas garrafas com alguma cor? O que nós queríamos fazer com isso? Porque se alguma água já estivesse fluidificada por alguém, ou por alguma questão energética, ou a gente não sabe, a gente quis garantir a pureza do material. Nós fizemos isso em cada rodada, nós acabamos fazendo 7 rodadas de sessões com a médium, né? Aí, algumas estavam contaminadas, que a gente considerou como contaminadas, nós substituímos e colocamos outras que seriam não contaminadas, para que ela tivesse 10 garrafas puras para usar na referência, né? Pode passar o próximo? Então, vamos lá. Algumas amostras, elas eram aleatoriamente selecionadas por um pesquisador auxiliar. O que a gente fez? Para fazer o cegamento, tanto meu quanto dela, que estava participando das sessões, nós pegamos um pesquisador, que nós chamamos de pesquisador auxiliar. Esse pesquisador auxiliar, o que ele fazia? Ele escolhia um número X de garrafas, daquelas 10, aleatoriamente, não se sabia quantas nem quais, né? Essas amostras selecionadas eram levadas em um centro espírita para passagem pelo passe, né? O pesquisador auxiliar retornava e numerava as garrafas. Esse foi um processo que depois eu vou explicar para vocês um detalhe. Ele numerava as garrafas, no início ele numerou antes, depois a gente passou a numerar depois, né? O pesquisador auxiliar levava a caixa até o local da sessão, mas não permanecia no local. Então, assim, somente o pesquisador auxiliar sabia quais eram as garrafas que estavam selecionadas, e ele levava para a sessão com a pesquisadora principal, a Janaína, e a médium, né? A pesquisadora iniciava a sessão com a médium e a mesma apontava quais garrafas possuíam algum tipo de energização ou coloração. A médium, o que a gente entendia? Quando ela via algum tipo de coloração na água, ela entendia que aquela água tinha passado por algum tipo de passe, né? A pesquisadora anotava as informações fornecidas pela médium vidente. E no fim da sessão, a pesquisadora ligava, né, para o pesquisador auxiliar e recebia quais eram os números das garrafas que ele tinha escolhido para confrontar com quais ela tinha dito que tinha visto como fluidificadas, né? A pesquisadora, juntamente com o pesquisador coordenador, fazia um score, né? A gente fazia um score dos acertos e erros da médium, né? As informações eram armazenadas no arquivo digital e o processo se repetiu por 7 vezes, né? No final da 7ª rodada, né, foram feitas as análises estatísticas, né? E depois que isso foi publicado na revista Ciência Espírita de março, e na edição de junho, né, foi feito um estudo estatístico trabalhando quais são as probabilidades reais do acaso, né, quais eram as chances da médium ter acertado ao acaso, né? A gente entrou na questão da probabilística. Quiser passar o próximo? Bom, antes de passar isso aqui, vou passar o detalhe por que a gente fez 7, né? A gente começou a fazer a pesquisa e, por coincidência, na época eu tinha entrado num grupo de fórum de céticos, né? E até não recomendo a muitos, mas é bem interessante. Eu fui lá, eu me senti um soldado de paraquedas no meio do campo inimigo, né? Mas eu sempre tento tirar o máximo de proveito das críticas. E foi por isso que nós mudamos a questão da médium, do pesquisador auxiliar, não levar mais as garrafas numeradas. Porque como o cético não acredita que isso existe, ele fica pensando como é que teria um fraudado. Então, o que ele pensou? Bom, eu falei, o pesquisador auxiliar não vai fraudar. Tá? Mas ele pensou, não, mas e quem não garante que tem alguém no centro que conhece ela, que vai dizer qual era a garrafa? Então, a gente, para blindar isso, a gente falou para o pesquisador, não, você escolhe as garrafas, você leva as garrafas, e aí você numera as garrafas depois em casa, né? E aí foi o que ele fez no decorrer da pesquisa, e nós só intervimos nas últimas 2 sessões de passe, também por sugestão do cético. O que os céticos falaram? Se ela vê, então faz o seguinte, você dá o passe em todas elas e pega as outras e não dá o passe em nenhuma delas. E a gente falou assim, não, ok, vou testar, é inteligente, só que eu vou perder o randômico de 2, né, de 2 sequências.
Não, vamos fazer, porque eu fiquei curioso, é um teste, né? E aí, o que a gente fez? Pô, a gente fez isso, e a média acertou 100% das 2 vezes. Nesse meio tempo, e isso que é o legal de às vezes fazer a palestra, porque o artigo ele é muito seco, né? Ele acaba não abrangendo tudo. A gente tentou ver, porque a médium teve a primeira sessão com ela também teve um índice de 80% de acertos, ou seja, de 10 garrafas, ela conseguiu acertar 8, né? Isso, a chance ao acaso seria de 5% ela acertar isso, né? Se quiser passar o segundo, ela também acertou 8 das 10 garrafas. Aí a gente começou a analisar aonde estavam os erros e os acertos dela, né? E também aquela coisa do estado dela, o dia que ela estava bem como médium, né? Porque a gente sabe que a mediunidade ela é instável, né? Ela não tem como dizer assim, hoje eu posso acreditar que estou melhor, mas às vezes não vou produzir algo melhor, né? Então, aí nós tínhamos um outro agravante que a gente descobriu. Tá, segundo Bauman, nem todo mundo tem esse poder de transmitir energia. Aí começa a confrontar a crença com o fato. Tipo assim, eu acredito que eu posso ser um médium passista, se eu desenvolver, eu não sei. Então, tudo isso a gente, não são variáveis que começaram a surgir e a gente começou a ficar em dúvida. Ok, tá, e será que o centro espírita deu o passe? Aí, esse segundo caso foi o que mais nos chamou a atenção, porque cada centro espírita a gente não quis alterar o método de trabalho. Cada centro espírita a gente levou em vários centros espíritas diferentes. Por quê? Porque se houvesse a falha, a gente vai assim, bom, nós não vamos errar tudo num só, né? Então vai ser em vários centros espíritas que nós vamos levar. Nesse segundo centro espírita, a médium olhou para as 10 garrafas e falou: não, mas não tem nenhuma aqui com cor. Aí eu fui conversar com a Janaína. Janaína, o que houve? Ela não identificou nenhuma. Ela falou: o que houve de diferença nesse passe, né? Esse centro espírita X, que a gente não cita o nome, ele fez um passe coletivo na água. Então esse foi um primeiro alerta. Bom, aí a gente, vamos testar, continuar testando, né? Quiser passar o próximo? O próximo, as outras 3, bom, eu resumo aqui até para não ficar olhando muito o gráfico, né? As 2 primeiras sessões ela acertou 80%. Depois a terceira, a quarta e a quinta ela acertou só 60%. 60%, para você ter ideia, é dentro da causística, né? Claro que o range ali de erro vai ser diminuindo quanto mais amostras a gente tiver, né? Mas a gente começou a perceber que às vezes ela via a água fluidificada onde não estava e às vezes ela não via aqui estava. Então aquilo ali a gente acabou deduzindo ainda, e não publicamos isso porque vamos dizer assim, é uma coisa subjetiva, é uma coisa só do pesquisador. Provavelmente seria alguma coisa anímica, né? Porque às vezes ela pode estar se induzindo, e como foi numa sequência, e ela, até depois a gente conversou com ela assim, no sentido de ela estar melhor, disposta para fazer. Ela até achou que às vezes podia ser a toalha da mesa que podia estar influenciando. E o que nós descobrimos com a parte do médium, daí, porque a gente quer entender, na realidade, claro que a gente acabou testando o médium, mas a gente quer entender a mediunidade de visão, a gente quer entender a questão do passe. O que ela disse, e converge com as informações do comandante de Rochas, é que a água às vezes tinha intensidade maior ou menor, ou seja, essa água recebia uma energização maior ou menor, né? Bom, isso faz sentido? Bom, era um dado. Bom, mas Bauman, o que ele relata? Que a intensidade de cada médium que eles testaram era diferente. Bom, então, se um médium... E a gente também não mediu o tempo, né? Se eu soubesse quanto tempo cada centro espírita iria ficar de passe, talvez iria fazer uma diferença, né? Se você quiser passar lá, pode passar mais uma, aí. Aqui, então, é um resumo das rodadas, né? A gente fez a primeira com 8 acertos, a segunda com 8, a terceira com 6, a quarta com 6, a quinta com 6 e as últimas 2 com 10. Aí, o que a gente fez? Nós jogamos isso dentro da causística, né? Quais eram as chances dela acertar as 10 garrafas? Era infimamente menor.
Aí um outro colega nosso que gosta mais de matemática, né, o Vitor, ele falou assim: Vitor, você calcula essas probabilidades para nós. O que nós fizemos? Nós pegamos 10 pessoas e fizemos assim: vamos simular que 10 pessoas vão fazer ao acaso as 7 sessões. Como se nós pegássemos aqui vocês 10 e cada um de vocês simula imaginando qual garrafa tivesse fluidificado ou não. E a gente fez um comparativo entre um dado randômico real, porque a pessoa chuta o que ninguém sabe o que cada um iria chutar. Eu gerei uns números referenciais, né? E a gente fez a comparação. Então, o Vitor, depois ele publica, que já sai na edição de junho, ele faz todo um estudo, quais eram as chances, né? Não só dela acertar 8, 6 ou 10, mas de acertar esse índice em 7 rodadas, que é diferente de você acertar, né, uma única vez, né? Então, as chances... entra uma parte mais técnica que eu acho que não cabe aqui. Quem quiser ler, é só entrar no site e baixar a revista. Ele entra nos dados mais detalhados, né? Se puder passar, eu acho que eu já tinha deixado a conclusão dele, que eu botei aqui a conclusão do Vitor, né? A probabilidade apresentada no estudo de Freire e Silva, que é o do Geiso, aquela que ele só fez com uma amostragem, embora favorável, a hipótese espírita de magnetização da água não apresenta robustez estatística para afastar a hipótese de adivinhação baseada na sorte, que foi o primeiro teste que o Jason fez, e foi um caso só, né? Não obstante essa fragilidade, o resultado está em consonância com o resultado obtido pela Janaína e por mim, né? E os resultados foram baseados no estudo que eu e a Janaína fizemos, apresentado na tabela 3, que está no artigo, né? Comparado com os resultados ordinários de pessoas fazendo adivinhações aleatórias, que foi o que a gente simulou, independente da abordagem classificada adotada em respeito à dificuldade do estudo dessa natureza apresentado por Dantas Fontana. A chance de se obter aleatoriamente um resultado com probabilidade de ocorrência tão baixa quanto a apresentação pela média é notavelmente pequena, né? Isso implica em dizer que há forte evidência a favor da veracidade da percepção de magnetização pela médium, né? Então, o que ele conclui ali na parte estatística? Que, estatisticamente falando, com essa amostragem, né, dá para dizer sim, ela tem algum poder mediúnico de visão. Mas, ok, isso seria para a ciência aberta, né? O nosso interesse é exatamente tentar entender as variáveis, que foram a fluidificação da água, a magnetização e a parte da capacidade de visão, né? Então, nós abordamos alguns pontos, né? Se você achei, já pode passar isso, que são as partes das nossas conclusões, a parte das discussões, que aí entra na questão da mediunidade de visão, né? Quando a gente lê Kardec, pelo menos eu leio Kardec me transportando para 1860 e poucos, né? Que estavam descobrindo a energia elétrica. Aliás, estavam descobrindo a lâmpada, né? Então, assim, muitas palavras que eles usam na época, né, acabam tendo uma interpretação que pode ser muito ampla, né? Então, por exemplo, quando Kardec fala, né, quando os espíritos respondem, Kardec codifica isso, que os espíritos vêm por todos os lugares, né? Eu interpretei que, assim, que o espírito não tem um olho, né? Porque ele não vê a variação de emissão de onda, de alteração de frequência. Então, que ele atravessa, quando pergunta, mas o que ele vê? Ele vê muito mais. Quando um cético lê isso, o que ele pensa? Que o espírito ele atravessa a parede, que ele vê qual é o concreto que tem ali dentro. Na realidade, isso é muito pobre ainda a interpretação, porque a interpretação ela vai muito mais longe. Quando ele fala que o espírito ele percebe de todos os lados, é uma percepção que o espírito tem daquilo, né? Então, aí vem um problema da mediunidade de visão, que é quando o médium interpreta e vê isso, quem é que vê isso? É a alma dele, está em estado encarnado. Se ele está em estado de transe e ele volta para o estado consciente, mesmo que isso dure uma fração de segundos, porque tem médium que está aqui, está vendo, né? O que ele vê? Ele está vendo uma interpretação que o consciente dele faz do que foi percebido. Então, foi uma possível explicação que nós entendemos que daria essa questão das falhas, né? Que seria até uma questão anímica da própria pessoa, né? De interferência. Então, o que a gente botou ali? A mediunidade de evidência ela é muito subjetiva e instável.
O que é interessante e importante falar aqui? As duas médiums ficaram super chocadas com os resultados. Por quê? Porque elas acreditavam que viriam 100%. Então, aí vem essa parte científica do Espiritismo que é importante, que nem tudo que a gente acredita, o que o Alexandre falou, realmente faz parte da verdade. Aí onde está a verdade naquilo ali? É o que a gente consegue confirmar. E por uma cultura nossa, ainda pouca gente se predispõe a fazer pesquisas, até porque o médium, muitas vezes, ele mesmo que se questiona. E é um questionamento dele, ele fala assim, pô, eu já me questiono, imagina os outros me questionando, é mais difícil ainda. Aí eu botei aqui, no caso, possivelmente a imagem perceptiva se forma no momento da conscientização, gerando uma imagem da médium, ou seja, imagina quão sutil é isso, porque você tem o teu eu consciente, o teu cérebro funcionando, te dando input toda hora, e para você se influenciar pelo seu próprio eu consciente de uma informação verdadeira, é muito fácil de você errar. Eu não sei se alguém já leu o livro do Poder do Agora. É um livro excelente para tentar entender isso. O autor aborda uma coisa assim, sabe que todo mundo tem aquela voz dentro de si, e essa voz que fica falando contigo mesmo não é doença, não é esquizofrenia, mas é uma coisa que todo mundo tem. Essa voz, ela te influencia o tempo inteiro. O autor desse livro, ele aborda essa questão como o teu eu físico, e ele trabalha o livro inteiro tentando te ensinar a você fazer esse eu físico calar a boca, porque ele tira toda hora o teu eu espiritual da ação, que é o teu eu mais emocional, mais subliminar, Então, mais ou menos nessa linha que a gente pensou, A visão do médium, pode falar por uma série de fatores, A magnetização da água sugere intensidade diferente, que convergiu com a questão do Bauman, até porque ela deu essa variação a visão dela, ela via variação de intensidade, E a gente botou em xeque uma coisa: o passe coletivo sugere ineficácia na magnetização da água. Então, essa pergunta gerou uma outra que nós começamos a pesquisar agora. E também, que nem a Hélida deu ontem, nós já fizemos mais 2 sessões. Duas coisas. Uma, a gente conseguiu confiar na médium. Opa, essa médium vidente, ela realmente me demonstrou pelo menos 70% do que ela fala é top. Então, eu falei com a Janaína, vamos tentar descobrir, fazer esses experimentos com passes coletivos, e passes isolados. Então, o que a gente fez? Vamos aumentar a estatística. Ao invés de usar 10 garrafas, vamos usar 20, que a chance do acaso de 20 é infinitamente, mas numericamente muito menos provável. Então, nós fizemos a primeira rodada com a médium, esse tudo ainda está em andamento. Mas eu vou falar, não vou fazer que nem o Adolfo que não falar. Eu vou falar aí. A gente fez um teste. Das 20 garrafas, ela acertou 18. 18 das 20 garrafas. Passe isolado. Pegamos, daí eu falei, Janaína, vamos fazer assim, vamos pegar bastante a garrafa para o passe coletivo, porque o objetivo é que seja testado o passe coletivo. Então, o Centro Espírita fez o que é de praxe. Aqui eu estou aqui, eu faço a sessão, eu acredito que o Monte Espírito vai vir aqui, vai frutificar essas águas que estão na mesa. Nós selecionamos, perfeito, nós selecionamos 17 garrafas. Quantas vocês acham que a médium disse que estavam frutificadas? Nenhuma. As 20 garrafas, das 17 garrafas, ela disse, não vejo nenhuma delas com um tipo de luz. Então, assim, claro que ainda é muito cedo para concluir algo, mas vocês veem a importância da pesquisa espírita naquela questão de crença versus realidade, versus fato, Então, isso a gente pensa, mas isso muda muito, porque então a gente tem que pesquisar mais, fazer mais rodadas, ver o que a gente pode tirar de proveito disso. Então, a gente ainda está em andamento nessa pesquisa. Nós vamos, a hora que a gente conseguir ter uma informação mais robusta, mas nos chamou a atenção porque a primeira que ela faz deu isso, lá no outro a gente tem alguma coisa aí. Então, aí vem um detalhe importante, o que para outros pesquisadores espíritas, e é um dos incentivos que a gente faz na revista Ciência Espírita, é incentivar que vários espíritas pesquisem, nem que seja de forma subjetiva, nos grupos,
se teste dessa forma, por exemplo. Aí vem o ponto crucial, que é para a ciência, é replicar. A gente precisa que esse experimento seja replicado, porque às vezes nós estamos pegando uma amostragem, umas coisas, que de repente não funcionou, né? A gente não sabe se é tão preciso assim. Só que aí vem um detalhe, para se replicar isso, se precisa ter mais certeza que o médium vidente consiga ver. Porque aí vem o que o Jader passou ontem na amostragem. Vocês imaginam quando a gente faz uma pesquisa a nível global, você pega amostras, agora você imagina quanto desse global realmente tem mediunidade de visão. Aí, quanto desses realmente acreditam que tem a mediunidade de visão. Então, o que é importante? A gente fez alguns testes com outras pessoas e antes de fazer qualquer coisa para pesquisa, a gente faz um teste, esse que eu falei. Pega aqui a garrafa, coloca ali e diz, faz várias coisas informais. Se as pessoas conseguirem realmente demonstrar algo além da causística, a gente, ok, ele parece ter realmente mediunidade de visão. Então, o que é importante para replicar? Que quem for replicar, use um médium, né, que aceite, claro, participar da pesquisa, mas que demonstre a capacidade, porque senão daqui a pouco, vamos supor, eu faço todo um estudo, aí chega alguém lá e diz, não, eu tenho uma médium que diz que é vidente, eu acredito nela. Aí ela vai e faz e dá uns índices coincidentemente bons, por um lado, ou coincidentemente negativo. Isso, em termos de pesquisa geral, ele afeta, né? Então, isso é fundamental, e era o ponto que eu queria salientar, era isso. Quem quiser replicar, é muito simples, muito fácil, dá para fazer em casa, né? E não tem perigo de explodir nada. Então, vocês testem, né? E aí que são as coisas, porque a gente tem uma cultura no Brasil ainda, de que o médium ele é muito incontestável, né? E eu digo, se o médium não quer se expor, pede para um amigo, cara, escolhe umas garrafas, leva, traz aqui, e depois o cara faz sozinho. E aí, de repente ele vai dizer, não, eu tenho, né, esse dom realmente de ver, porque às vezes tem muitas pessoas que acreditam que veem, ou pessoas que acreditam que fazem determinadas coisas, mas quando a gente chega ali, não vê resultado. Então, para quem for replicar, né, que é extremamente importante, é por isso que a gente não quer ser taxativo, isso funciona ou não funciona, a gente precisa de testes, cada vez mais testes e cada vez mais dados para a gente poder ter um embasamento melhor. Era isso aí, acho que estourei uns 5 minutos. Bom. Ô Sandro, eu vou fazer a primeira pergunta. Opa. Embora não seja conclusivo, né, a pesquisa ela chega até a afirmar que aquela história que a gente diz na casa espírita, que não adianta escolher médium, né, sente lá e o passe vai ser dado, você vai receber de qualquer forma, não é tão verdadeira. Assim, vou dizer, até os dados que eu tenho no momento, se você me perguntar, eu vou dizer, hoje eu não acredito nisso. Pode ser que daqui a algum tempo mostre que a gente Porque algumas pessoas mostram realmente que elas escolhem alguns médios na câmara de passe. E existe uma tendência natural, as pessoas vão entrando na câmara e sentam naquela cadeira, daquele médium especificamente, né? E a gente na casa costuma dizer, não, olha, não escolha, sente em qualquer lugar, né? Mas essa história, pelo visto, tá meio... precisa se estudar, né? Um detalhe que é importante que você falou, que eu acho que é isso aí, no fundo, não é alguém que escolhe a mediunidade, é a mediunidade que te escolheu. Então, às vezes um médium vidente, ou às vezes aquele médium da casa espírita vai dizer, não, eu sei que ele tem algum tipo de energia. Esse cara aqui, ele... Então, às vezes, é muito mais por indicação do que, de repente, ele chegar assim, não, eu sei, eu me sinto um passista. E, às vezes... Então, um médium vidente, às vezes, é, não, você tem a energia, né? Mais ou menos por aí. Sam, aqui, Mário. Oi. Você falou da questão do passe coletivo, né? Agora, esse passe que foi feito individualizado, ele foi feito garrafa a garrafa ou colocava todas as garrafas ali e fazia um coletivo individual, se é que você me entendeu? Não, isso foi de várias maneiras. Para você ter ideia, né, a gente levou essas águas para tomar passe até no Santo Daime, né? Porque o que a gente acredita? Que a energia ela é independente da crença, né? Ela se mostrou ao longo do tempo que não interessa se a crença é de cima para baixo, ou se é em cruz, ou, né? A gente partiu do princípio. Então, eles não eram realmente feitos água a água, porque a gente não quis estragar a rotina do passe. Mas, por exemplo, tinha uma mesa, chegam os médios e fazem a imposição sobre as águas ali, ou seja, houve um tipo de imposição de mãos, né? Então, o que a gente caracterizou do passe coletivo para o passe isolado é que, de alguma forma, houve a imposição de mãos.
que convergia com Bauman. Não sei, se você perguntar, mas é um biofóton, eu vou dizer, eu não sei, mas existem evidências sugerindo que esse tipo de energia, o biofóton, né, seja transmitido. Convergiu com a quantidade de intensidade, né? Então, isso é outra coisa que a gente não pôde controlar, né? Um centro espírita que pudesse fazer um trabalho bem mais aprofundado, podia dizer, você faz por 5 minutos. Imagina, a Hélida testaram 5 minutos, quanto tempo dura um passe ali? Segundos, né? Então, na realidade, a gente não fez se nós tivéssemos talvez 1 minuto, essa certeza teria sido bem melhor, né? Eu pergunto, o médium passista que fez o passe para a água é sendo que o médium vidente, outro médium, pode ser feito assim? Foi feita alguma assim? Como assim? Você é o passista e eu sou a vidente. E qual é o resultado? Então, você diz do médium... 2 médiuns diferentes. Um passista e outro vidente. Sim, isso. Foi tudo feito. Inclusive, o passe foi dado em vários centros diferentes, porque a gente não tinha certeza se... Vai que algum centro o passe falhe, né? Então, nós vamos pegar uma amostragem maior, né? Mas a médium, para você ter ideia, falando um pouquinho da médium, a gente não citou nomes de ninguém, nem de instituições pelas questões éticas, mas assim, a médium ela é uma senhorinha de 63 anos de idade, mora humildemente numa casa lá no interiorzão. Ela não é vinculada a nenhuma casa espírita, ela se descobriu médium desde cedo, só foi acabar aceitando a mediunidade um tempo bem depois. A crença dela não é da linha de Kardec, né? Mas, como a gente falou, focando a mediunidade de visão. Então, assim, a médium nem conhecia os passistas, nem sabia qual centro espírita foi levado para se tomar o passe. Quer dizer, só quem sabia era o pessoal da equipe de pesquisa mesmo. Então, há alguns anos, num evento da Associação Médica Espírita de São Paulo, o engenheiro baiano Manuel Messias apresentou um trabalho onde ele fez controle de desenvolvimento em plantas com água comum e água magnetizada. E o crescimento foi expressivo. Ele controlou isso, mostrou, esse trabalho deve existir. Emoto, japonês, não sei se entraram em consideração, ele pesquisa isso há muitos anos. Como é que ele faz? Grupos em prece em volta até de um lago, purificaram a água de um lago contaminada, depois de algum tempo. A bibliografia dele é ampla. Como é que ele faz? A prece, por exemplo, de um grupo qualquer, em volta de amostras de água, músicas, pensamentos como esses dos médiuns. Ele tira uma amostra, congela, leva no microscópio eletrônico, e o que é que ele vê? Verdadeiras joias, mostrando de forma... A estrutura molecular fica bem mais organizada. Ao contrário, se você coloca, como ele fez, submetidas a um som de um rock pesado, e de um discurso de Hitler, como ele fez, essa amostra se mostra, desculpem a redundância, totalmente anômala, escura, não é? Ele documenta isso, e agora vem, a gente teria essa condição de fazer esse tipo de controle aí eu não sei porque teria que ter um equipamento para analisar a água, né? Eu não sei. Mas o senhor tocou num detalhe interessante que é muito importante salientar, que foi feita na pesquisa, a questão da prece, né? A gente não levou em consideração, porque, por exemplo, tem muito espírita que acredita que o espírito consegue ir lá e dar um passe na água, né? Cada um tem suas opiniões. A gente acredita, pelo menos acredito eu e a Janaína, que o espírito utiliza, né, da energia do ser humano, porque se ele só fizer algum tipo de, transmissão de pensamento dele para alguma outra pessoa, isso não caracterizaria passe, porque o passe para a gente caracteriza a transmissão de uma energia de pessoa para outra. Então, por exemplo, um exemplo assim, mas eu vou no centro espírita e eles dão um passe coletivo e eu saio de lá, mas eu me sinto bem. Então, isso não era o caso, porque se eu entrar num lugar de meditação
e tiver uma vibração alterada de consciência, eu automaticamente vou me sentir bem. Então, é muito subjetivo. Por isso que o foco era o passe. O que era o passe? Uma transmissão de energia. O fato, às vezes, da pessoa se sentir bem, ou um espírito chegar aqui do meu lado, de repente, eu gero pensamentos positivos para Adolfo. Que foram feitos testes de orações a distâncias no hospital, e as pessoas sentiram, deu resposta de melhora. Então, por exemplo, mas isso não me garante que seja um passe, porque de repente eu estou gerando pensamentos positivos para o Adolfo, e através de telepatia, que é a comunicação entre nossos espíritos, ou através de um espírito mentor, ele muda o pensamento, mais, talvez menos depressivo, mais otimista, e o Adolfo passa a se sentir melhor. Então, isso nós entendemos que não é passe, né? Isso é um outro tipo de fenômeno que ocorre. Por isso que a gente focou passe, né? A preferência de um passista a outro com relação à eficácia e a instabilidade do médium. Então, desculpa, eu não sei se você ia perguntar sobre essa instabilidade do médium. Instabilidade do médium. Então, eu parto do princípio, por exemplo, vamos falar de Chico Xavier, né? Chico, por grande médium que ele fosse, tinha os dias ruins para ele, né? Tinha dias que ele ia ter psicografias muito boas, e eu acho que assim é para o passe, né? Eu acho que a pessoa que vai dar o passe, às vezes ela pode não estar tão legal naquele dia, e ela pode simplesmente, não que ela não tenha capacidade, mas aquele dia, às vezes, é o fator humano, né? As variáveis são tantas, né? Que de repente eu posso ser um passista que gera uma energia muito forte, mas naquele dia eu estou meio doente, eu estou preocupado, e aí, obviamente, eu indo numa sessão, né, eu acabo não produzindo um efeito muito bom, né? Ou seja, dos dois lados, seria da médium vidente e do próprio médium passista, né? Nós somos humanos, vai ter essa instabilidade. É isso. Obrigado, Sandro. Parabéns.